Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Caras Bem-Estar. Hoje a gente vai continuar na nossa série de Setembro Amarelo e vamos falar sobre saúde mental no relacionamento. Para isso, a gente trouxe aqui a Nina Ferreira, que é psiquiatra e psicoterapeuta e entende bastante do assunto, né, Nina? Então a gente vai tirar várias dúvidas aqui com você. Sim, partiu, vamos lá. Obrigada de verdade por estar aqui, é um prazer, viu? Prazer é meu. Vamos falar sobre as relações interpessoais, porque aqui a gente não vai falar só sobre relacionamento amoroso, sobre tudo. Queria saber um pouquinho sobre a importância das relações interpessoais para a nossa saúde mental. Na verdade, Pietra, assim, a gente está o tempo todo se relacionando, né? Mesmo quando a gente está sozinho, a gente está se relacionando com a gente mesmo. Então, essa questão do contato com as outras pessoas vai sempre gerar algum impacto na nossa mente. Pode ser positivo ou negativo, mas a gente nunca está neutro nesse sistema, né? Então, por exemplo, as pessoas podem causar emoções na gente, e essas emoções levam a gente a ter atitudes e pensamentos. Então, sempre vai ter alguma influência externa na nossa mente a partir das relações que a gente estabelece. Seja no trabalho, na família, no casamento, com os filhos. Na amizade. Às vezes até mesmo na sociedade, né? Se você tá num restaurante, com as pessoas que estão te ajudando, te servindo, trabalhando no local. Então, o tempo todo a gente está sendo influenciado pelas pessoas, né? E é legal a gente falar que existe o lado bom e o lado ruim. A gente também vai falar um pouquinho sobre o lado ruim, mas você se relacionar, ter pessoas na sua vida é extremamente importante para a sua saúde mental, crucial. Certo? Até tem um estudo bem famoso de Harvard que faz tempo que está sendo conduzido e ainda está sendo conduzido e que mostra que as relações interpessoais são o que mais traz satisfação para a pessoa ao longo da vida quando são saudáveis, né? Então é um dos principais fatores para promover saúde mental é ter boas relações interpessoais. Já dizia a música, é impossível ser feliz sozinho. É isso. Puxei do nada aqui um MPB, menina, aqui, ó, pra vocês, mas tá? é porque é realista mesmo, é verdade. E qual a importância de ter uma relação saudável? Porque tem, como você falou, emoções, né, que nos causam ali as relações, mas a relação saudável eu acho que é o primordial pra gente ter uma saúde mental boa. Qual a importância disso? Na verdade, dependendo da qualidade de relação que você tem, isso impacta em todo o resto da tua vida. Porque se você tem uma relação turbulenta, você vai ter mais dificuldades no trabalho, mais dificuldades no sono, mais dificuldades na alimentação. Parece um ponto só da vida, mas é um efeito tsunami, assim, né? Isso ganha uma proporção enorme. E se for uma relação saudável, a mesma coisa. Então, se eu tenho uma relação saudável com a minha família, com o meu marido, com os meus amigos, eu vou ser uma médica melhor, eu vou ser uma familiar melhor, eu vou ser uma cidadã melhor. Então, cultivar boas relações é base para ter uma boa saúde mental. E se a sua saúde mental não tá boa, ela pode interferir também no seu relacionamento. É uma via de mão dupla. De que maneira isso afeta um relacionamento quando a sua saúde mental não tá em dia, digamos assim? Então vamos pensar assim, Pietro, o nosso cérebro, ele é o órgão que conecta a gente com o mundo aqui fora. Então, se ele não está bem, qualquer atitude que a gente tem aqui fora também não vai estar boa, né? A gente acaba descontando, né? E é automático, né? Então, por exemplo, a gente vai ter emoções mais difíceis, a gente vai ter mais raiva, mais tristeza, mais ansiedade. E aí as nossas escolhas vão ser inadequadas e aí as consequências das escolhas vão ser ruins. E relacionamentos são vínculos muito profundos. Então é onde a gente mais se mostra para o mundo, é nessas relações íntimas, né? Seja de amizade ou de família, né? Conjugal. Então, se a saúde mental não está boa, com toda certeza, a gente vai impactar negativamente quem está à nossa volta, né? E não só nisso, em todas as áreas. Então, até pra gente ser um bom ser humano, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Porque a gente também é um tanto responsável pelo outro, né? Então a gente se cuida, a gente impacta de uma forma positiva no outro, né? A gente tá falando muito de relacionamento, entrando mais um pouquinho a fundo, existe a parte ruim do relacionamento na sua saúde mental. A gente falou da parte boa. Agora, entrando na parte ruim, tem a questão do relacionamento tóxico. E nisso eu não falo só de relacionamento amoroso, eu falo de família, eu falo de amizade, do trabalho, como você mesmo falou um pouquinho no backstage. Como que a gente sabe que tá entrando num relacionamento tóxico? Quais são os sinais disso, sabe? A gente usa o termo disfuncional porque a relação ela precisa ter uma função
um papel na nossa vida. Então, se esse papel começa a ser negativo, aquela relação está disfuncional. Então, viver essa relação está me trazendo sofrimento, prejuízo, um impacto difícil de lidar. O porquê que isso está acontecendo é difícil a gente definir só olhando um lado da relação, né? Porque a relação sempre é feita por múltiplas pessoas ou por múltiplos vieses, né? Mas se a gente olha assim e vê que tá gerando sofrimento, entrave, é porque essa relação não está sendo funcional, ela está disfuncional. E aí, se ela vai ser danosa ou não para nossa saúde, é um passo 2, que aí a gente vai ter que avaliar mais profundamente o porquê que ela está sendo disfuncional. Mas está gerando sofrimento, é uma relação truncada, difícil de manejar, é porque ela já precisa ser olhada com mais profundidade. Como que ela afeta, essa relação disfuncional afeta a gente na saúde mental? Quais são as consequências Alguns disso indicativos, tudo, emoções difíceis de lidar, né? Então, por exemplo, vamos pensar que somos nós duas. Aí eu tô com você, eu me relaciono com você, eu sinto raiva, tristeza, angústia, ou depois da gente ter contato eu não durmo direito, eu perco o apetite ou eu como demais porque a gente teve um conflito e eu descontei na comida. Então, a nossa relação vai gerar problemas a médio e longo prazo na minha vida, mesmo quando a gente estiver distante ou não estiver convivendo. E aí eu entendo que essa relação não está sendo funcional para mim. E aí eu preciso olhar por quê, né? São coisas que eu tô fazendo e sentindo, são coisas que você tá fazendo ou sentindo. E é muito complexo, mas é o primeiro sinal para a gente poder olhar com profundidade para isso. Tem a questão também da dependência emocional, né? Que a gente que também entra nessa questão aí de um relacionamento tóxico e tudo mais. Quando que a gente tá realmente numa dependência da outra pessoa e como se livrar disso, digamos assim, como não depender? O fator chave para entender a dependência emocional é o necessitar, né? Então, eu necessito estar com essa pessoa, eu não consigo viver sem essa pessoa. Aí já caracterizou uma dependência, porque na verdade nós precisamos ser capazes de funcionar sozinhos. Não quer dizer que a gente tem que ser feliz sozinho o tempo todo, mas a gente tem que ser capaz de conseguir viver sozinho. Então, se a sensação é que sem essa pessoa eu não sobrevivo, sem essa pessoa eu não dou conta da vida, sem essa pessoa eu não tenho valor, é porque já caracterizou uma dependência emocional, né? E não tem outro jeito a não ser procurar ajuda. Ajuda médica, psicológica, um psicoterapeuta, porque geralmente, Pietra, a dependência emocional ela é só a ponta do iceberg. Se um ser humano chega ao ponto de se sentir dependente de outro enquanto adulto, é porque existem buracos ali dentro dele que aquele outro ser humano de alguma forma tampou, preencheu. Só que isso não é saudável, porque adultos a gente precisa ser capaz de lidar com as nossas próprias dores. Diferente de uma criança, de um adolescente que precisa de um adulto para corregular, né? Então isso já é um sinal de alerta que dentro daquele indivíduo tem coisas que precisam ser cuidadas, porque senão ele fica muito vulnerável ao outro. Você concorda que isso é muito arriscado? Total, né? Pode ser, na verdade, um acúmulo de traumas, alguma coisa com toda certeza. A gente chama de esquemas disfuncionais, é como se fossem moldes mentais, jeitos de pensar, de sentir, que são distorcidos. E aí é tipo chave e fechadura. Aí a pessoa encontra alguém que encaixa ali, parece a solução dos problemas. Então é uma coisa muito mais ampla do que a gente pode imaginar, então tem que buscar tratamento, né? E é super possível reverter, desde que faça terapia e tratamento. Terapia é o mais Terapia indicado, a psicoterapia é o padrão ouro para esses casos, né? Porque é muito mais uma questão de se conhecer. É como se fosse um mapa, né? Na psicoterapia a gente traça um mapa para entender o que está acontecendo e aí uma estratégia para sair desse sofrimento, né? E é desafiador fazer isso sozinho, é impossível. Tem que realmente ter ajuda e uma ajuda temporária, isso é importante a gente dizer, né? Ninguém vai ficar dependendo de psicoterapia para sempre, pro resto né? da vida, de jeito nenhum. A gente quer, inclusive, a nossa intenção é que o paciente possa se conhecer e ser capaz de ser seu próprio terapeuta e aí se conduzir com liberdade. Porque também não é justo que o paciente saia de uma dependência de um ser humano e venha para a dependência do terapeuta. Não faz sentido isso. Isso, né? É verdade. A gente quer fortalecer o indivíduo para ele ser autônomo, para ele ser livre. E muitas vezes as pessoas não pensam assim, né? Tem essa dependência emocional no terapeuta, como você mesmo falou. Sempre tá ali E sabe que, assim, durante um período, no início da terapia, é natural que o paciente precise muito do nosso reforço, porque ele tá fragilizado. É como se a gente estivesse ensinando uma criança a andar. Então a gente dá apoio, a criança cai, a gente levanta, mas chega uma hora que, vai. E dá um orgulho livre, danado, né? A ideia é construir essa liberdade. Legal.
A gente também precisa falar um pouquinho sobre término de relacionamento, porque eu sei que a gente tá abrangendo, assim, de não ser só amoroso, mas o término de relacionamento, ele causa muitas emoções numa pessoa. Eu digo com propriedade, porque eu já terminei. Quem nunca terminou um relacionamento? Exatamente, todos nós, né? Já sofremos por isso, né? Muito, e causa muito ali a dependência, tem a questão da depressão, a ansiedade, enfim. Como lidar com o término de relacionamento de uma forma saudável, sem ter traumas até para um próximo relacionamento, sabe? Se é que é possível. Não, é possível, acho que, a não ser que haja algo patológico por trás, que é a minoria das pessoas, né? O grande segredo é aceitar o sofrimento no sentido de se permitir sofrer. Porque, no geral, as pessoas têm vergonha, se sentem culpadas por estarem tristes, com saudade, por lembrar as coisas boas da relação. E todos esses processos são normais. A gente ficar brigando com isso só faz esses sintomas, esses sinais crescerem ao invés de melhorarem. Como se fosse um luto mesmo, né? A gente É um sempre luto. caracteriza com E você sabe que a separação conjugal, seja de namoro ou casamento, é uma das principais gatilhos, digamos assim, para episódios depressivos, né? Compete ali com perda de emprego, né? O principal gatilho para depressão costuma ser o luto, a perda mesmo, o falecimento de alguém querido, e depois vem divórcio, separação e problemas de dinheiro, de trabalho, né? Então é mesmo um trauma para o cérebro. Então existem fases que a gente precisa viver. Então acho que a grande orientação é se permita sentir o sofrimento, chorar e depois levantar. A gente cai, sofre, reclama e a gente fala, então tá, então vamos levantar e seguir. Buscar a E solução. nada melhor do que viver. Outra coisa legal é a gente pensar que a gente precisa criar novas experiências para preencher essas memórias, né? Porque aí essas memórias antigas vão ficando pro ladinho e aí a gente vai criando outras, só que a gente tem que viver para criar memórias, né? Para desenvolver memórias, né? Mas tem gente que tem um bloqueio emocional, né? Terminou, sofreu, tem um trauma ali e aí acaba criando esse bloqueio emocional. Eu queria, na verdade, que você explicasse um pouquinho sobre o bloqueio e como não ter esse bloqueio. O bloqueio, na verdade, é uma estratégia de enfrentamento. Então, vamos pensar assim, eu sofri muito nesse término, então eu não vou mais me relacionar com ninguém, porque aí eu não corro o risco de sofrer, né? E, de fato, não vai sofrer por aquele motivo, mas vai sofrer pela fome de afeto, porque isso é uma coisa necessária para 99% da população, né? Então, o bloqueio emocional, ele é uma tentativa de proteção. E vamos pensar assim, Pietra, se isso acontecer por 1 mês ou 2 meses, às vezes pode ser útil, né? Tipo, nossa, eu tô sofrendo muito, eu preciso de um tempo aqui pra mim, porque eu quero me reconstruir. É até um autocuidado, e tá tudo bem, né? A questão é isso ser permanente, duradouro e te afastar das outras relações saudáveis que você pode vir a desenvolver, né? Então, para não desenvolver, é entender a presença dessa defesa e falar, ok, eu vou dar um prazo para isso aqui, né? Eu vou ficar aqui 1 mês, 2 meses, mas depois eu vou arriscar, vou tentar. E se não for possível, é muito necessário buscar ajuda psicológica, psicoterapêutica, por quê? Senão isso pode se solidificar num trauma mais grave. E aí sim, depois a pessoa nunca mais conseguir se abrir para uma relação amorosa. É mais preocupante, de fato. Então, quanto mais rápido você intervém, e às vezes nesses casos, em 2, 3 meses de terapia, pronto, você já desfaz o nó e já liberta o paciente, né? Então, quanto mais rápido, melhor, né? Tem gente que leva esses traumas para uma outra relação, né? Como que funciona a nossa mente em relação a isso? De, nossa, sofri aqui, mas arrumei uma outra pessoa, mas tem esse trauma que eu vou cultivar um pouquinho. A gente precisa entender que o cérebro não é tão esperto assim quanto a gente imagina. Ele pensa, é namoro, é casamento, é tudo ruim. Porque se foi ruim uma vez, vai ser ruim sempre, né? E aí a gente tem que chamar a luz da consciência e falar, não, peraí. É uma nova experiência, é uma nova pessoa e uma orientação que ajuda muito é a gente se ater aos fatos e não à nossa mente, né? Então eu tô me relacionando com uma segunda pessoa e meu cérebro fala, vai dar errado. Não, mas espera aí, Nina. Ele te trata bem, ele é gentil, ele é respeitoso. Então tá, os fatos estão provando que eu estou indo para um bom caminho, então eu vou permanecer. Senão a gente começa a se sabotar. Sim. A gente não presta atenção na realidade, a gente fica preso nos conceitos da nossa mente, né? Que a gente já viveu. Então a gente tem que saber separar, tomar a perspectiva e analisar o que está acontecendo naquele momento presente, né? A gente está no Setembro Amarelo, né? Nesse momento que a gente está falando bastante sobre saúde mental.
queria que você desse até um recadinho para quem tá assistindo a gente, para falar um pouco mais sobre a saúde mental no relacionamento mesmo. A pessoa que tá sofrendo com algum término, sofrendo com algum relacionamento abusivo, ou a pessoa que tá realmente feliz e tá cultivando ali a saúde mental saudável num relacionamento saudável. O que você teria para falar? Eu acho que é importante a gente considerar que saúde mental é um assunto que precisa ser conversado, né? Então, falar sobre as suas emoções, seus sentimentos, as ideias que você tem tido sobre a relação ou sobre os seus medos, né? Entender que todos nós temos essas angústias aqui dentro. É que se a gente não fala, não tem como adivinhar. Então fale, sem vergonha, sem receio, sem culpa, porque ao falar, a gente abre espaço para melhorar, evoluir, crescer. Então a ideia é poder olhar para a saúde mental como algo natural e que precisa e pode ser cuidado, e a gente tentar ter cada vez mais esse olhar cauteloso para nossa mente e para as nossas emoções. Como que a gente pode te encontrar para saber um pouquinho mais sobre isso e até mesmo se consultar com você, ter o seu atendimento, o seu cuidado ali? Tem o Instagram, o @psiquiatrialeve, e lá tem todas as informações, os contatos e muito conteúdo legal. Eu adoro falar sobre saúde mental, então podem seguir que vai ser muito legal. Boa. Gente, lembrando, a Nina, ela é psiquiatra, mas ela é psicoterapeuta. Tem uma grande diferença, né, Nina? É um diferencial. Explica pra gente um pouquinho esse diferencial. Sim, é que na verdade a psiquiatria é uma área da medicina, né? E no geral o psiquiatra cuida muito mais da parte química e elétrica do cérebro, né? Mas a gente também é feito de emoções, sentimentos, experiências, e aí a psicoterapia vem cuidar desse outro ângulo. Então quando a gente une os dois, a gente abarca a saúde mental por completo, né? Por isso que é interessante cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que é importante você seguir a Nina, tá? Pra ver todos os conteúdos, se consultar, ter a ajuda dela. Nina, eu acho que eu te amo. Ai, que... Vem aqui, me dá a mão, você é maravilhosa. Um prazer. Parabéns, de verdade, por todo o trabalho, por Obrigada. trazer tanta leveza pra falar de um assunto tão importante, trazer conhecimento, tirar dúvidas. Obrigada de verdade, foi muito legal ter você aqui e fica o convite para você retornar, porque eu sei que tem muito assunto na parte ali da saúde mental, né, da psicoterapia, enfim, quero muito que você retorne, tá Vai bom? ser uma alegria ajudar. Obrigada de pelo verdade, espaço. eu que agradeço. Ó, segue lá a Nina, como eu falei para vocês, segue também Caras Brasil, @Caras Brasil, e fica por dentro de muita coisa que vem muito papo sobre saúde para vocês, tá? Beijo, tchau!